Oi, oi! Boa sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui para o último dia desse festivalzão enorme que está sendo ainda a Rio Innovation Week. Daqui a pouco tem Xuxa, não sei se ela vai passar aqui no nosso stand, será? Estamos ansiosos aqui para saber se Xuxa estará entre nós, a rainha dos baixinhos. Mas antes da Xuxa, tem muita gente boa que vai passar por aqui, tá bom? No stand da Embratur Lab com o PTI. A gente fez várias rodadas de conversa ao longo dos últimos dias e se você não assistiu, dá um confere aí no nosso canal do YouTube, @Embratur Brasil, tudo junto. A gente também vai soltar essas peças nas outras redes sociais, no Instagram, TikTok. Dá uma olhada também no podcasts.embratur.com.br, porque esses papos vão ser compilados num grande episódio sobre o Rio Innovation Week. E agora a gente abre a sexta-feira, não com a Xuxa, mas num ritmo meio bossa nova aqui, porque um dos nossos convidados, ele por acaso tem essa coincidência aqui com o nome de um certo cantor, compositor muito famoso, né? A gente está aqui com o João Bosco, que trabalha na Claro, com inovação, e aqui com o nosso já figurinha conhecida das lives. Conhecido já. Né? Já tá craque em fazer live, né? Edivaldo Barreto, nosso gerente de inovação aqui, que trabalha no Embratur Lab. Bem-vindos vocês dois. Maravilha, obrigado, João. Obrigado, João, por favor, se apresenta para quem ainda não te conhece. Quem é você na fila da inovação, assim? Cara, na fila da inovação eu estou mais próximo do Mangue Beat ali de Chico Science do que da Bossa Nova do Rio. Mas tá ótimo, hein? Mas foi uma ótima analogia. Escolheu bem, E aí eu sou de Recife, moro no Rio há 10 anos, mas eu tenho toda a minha formação em tecnologia por lá. E criei todo esse conhecimento de carreira e inovação muito próximo da área realmente de tecnologia. Então, me sinto muito à vontade de estar no Rio, sendo pernambucano, e obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. E você falou que tinha uma curiosidade aí com o turismo também, uma ligação tua intrínseca com o turismo de família. Tem alguns. Na verdade, eu cresci no meio do turismo, porque eu tenho um avô que teve a oportunidade de visitar todos os países do mundo. Caramba. Enquanto ele representava o Brasil pela Sambra, caçando sementes de algodão na década de 60 para enriquecer a nossa cultura. Hoje o algodão do Brasil ele é o quarto maior produtor e o segundo maior exportador de algodão do país. Isso por causa das modificações genéticas e todas as... Por escolhas de sementes ao longo do mundo que melhor se adaptaram à nossa cultura local. E aí minha infância inteira foi visitando a casa dele com um monte de decoração de todas as peças do mundo. Minha avó particularmente acompanhava ele fazendo relatório, tinha várias colherinhas de café, e aí era uma estante inteira cheia de cada lugar do mundo que ela ia, ela pegava uma colherinha de café. Então eu sempre fui muito curioso pela cultura do mundo e tive muita experiência de turismo, procurando não superar meu avô, que fica mais difícil. Acabei casando com a turismóloga, a Adriana, que é professora, coordenadora de curso de turismo, então minha vida também, 23 anos acompanhando ela, aprendendo tudo sobre Dumas-Edier, Domênico Di Masi, turismo, lazer, geografia humana, meio ambiente, então tem um pouco desse traço. Tá em casa, né, Edivaldo? Falando muito de cultura, né? Quando a gente falou de turismo, do que sua avó tinha dentro de casa com as colherinhas de café, já estava contando um pouco da história daquele lugar que ela visitou, né? Sempre contava essa história, e aí o mais curioso era ficar perguntando esses detalhes, mas tá no sangue. E hoje você, né, trabalha na Claro, está desenvolvendo uma série de iniciativas, está diante de uma série de iniciativas aí ligadas à tecnologia, à inovação, a turismo também. E aí eu queria te perguntar onde está situada a Claro hoje, nesse lugar aí do que a gente está discutindo, se aproximando, se conectando e vendo aqui enquanto tendência na Rio Innovation Week também. É verdade. A Claro não tem como ficar de fora disso, como a principal empresa de telecomunicação no país hoje, com maior rede, com maior cobertura. Tudo que a gente falou sobre tecnologia, inovação e turismo acaba passando por ela. Eu hoje lidero o Hub de Inovação, que se chama Beyond. A intenção é que as startups estejam dentro da Claro, Beyond Claro, para irem além da Claro, to go beyond. E a gente faz um trabalho muito próximo às startups para identificar que oportunidades e desafios a gente consegue apoiá-las e apoiar, assim, também alguns clientes, seja pessoa física, empresas. A gente tem um braço muito forte com a Embratel. A gente tem um braço muito forte de atendimento a todas as grandes corporações e a gente está sempre fazendo essa ponte entre desafio deles, inovações, tecnologia e startups. Quer dizer, vocês estão fazendo também, experienciando aí um pouco do que a gente está tentando também fazer aqui com a equipe do Edivaldo e todo mundo na Embratur,
que é também laboratoriar algumas coisas. Então a Isso. gente tem hubs de inovação dentro da Clara hoje também. Isso. Hoje a gente divide em várias verticais. A mais nova está sendo lançada aqui junto com a Embratur Labs, para a gente colocar uma frente dedicada a entender o mercado de turismo e como que a gente pode criar essas soluções e participar de uma forma ativa. Eu já vi alguns dos depoimentos das entrevistas de você, várias pessoas falando da dificuldade que é não ter conexões em alguns momentos, ou não ter a possibilidade de ouvir o que acontece nas pontas, nos rincões do Brasil. E a gente sabe que para a gente colocar tecnologia e turismo a nosso favor, a gente precisa entender a realidade do Brasil. Então, nada mais natural do que uma empresa com presença nacional que consegue ouvir isso em todos os espaços por ter presença física em todos eles. Claro. Então, eu lembro Claro. Eu lembro muito de ter escutado uma vez, acho que no Web Summit, um líder, um head de uma startup lá em Manaus, falando da dificuldade que era para as pessoas de fora, do eixo sudeste, principalmente, às vezes até de Recife, entender a logística e a dificuldade que é você administrar o fluxo de barcos e navios lá dentro. Então, as pessoas que embarcam no Manaus ou naquela região da Amazônia como um todo, elas têm que entender qual é o clima, qual é a maré, qual é a altura do rio, qual é o momento, se está em seca, se está em baixa, para poder descobrir aí sim qual o trajeto que ela vai fazer. E ainda assim, quando você entra no barco, você pode entrar com sua rede. E como é que você vai gerenciar? O Uber tem o Uber Moto, tem o Uber Black, tem o Uber Pop, mas ele ainda não tem o Uber Rede. Então, imagina a complexidade de você fazer isso sem conhecer o Brasil. Conexão é a chave. Quando a gente fala de telecomunicações, especialmente com a Claro, a gente vê a potencialidade que tem em envolver o que a gente está produzindo em relação a possibilidades de atuação no turismo e como a conexão é importante para tudo que a gente faz. A experiência do turista melhora, a experiência do próprio trade também fica facilitada para vender e oferecer seus produtos. E o que eu ia falar, Edivaldo, até te perguntar, como é que a gente está se aproximando de empresas como a Claro, de iniciativas, né? Porque a gente tem feito ali, tem atuado em campos muito parecidos, na busca de soluções, na busca de fazer teste e errar, como disse a Marina em algum momento desses dias, que eu já não vou me lembrar mais. A gente tem pressa de errar também, né? Para apresentar essa solução o quanto antes, da maneira mais assertiva, e junto de uma série de grupos para colaborar. Então, como tem sido essa aproximação da Claro? Queria que você contasse um pouco para a gente também de que ponto de vista a gente está partindo para se aproximar e propor solução para o turismo internacional brasileiro. Claro, quando a gente pensa em turismo, a gente não está falando só com time de turismo, a gente está falando com todo o ecossistema que se envolve em relação a comer, dormir, visitar, comprar, que possibilite que essas experiências fiquem mais enriquecidas. Então, falar com alguém de telecomunicações como a Claro vai propiciar que todas essas experiências para o trade de turismo aconteçam da melhor forma possível. A Claro tem várias, além da Bion, né, que é que o responsável é o João, que já é essa frente de inovação que trabalha em prol também do desenvolvimento de novos produtos. Eles têm o Instituto Claro, que inclusive acho que vale a pena a gente falar sobre o lançamento e a oportunidade que existe hoje para as startups de turismo já se candidatarem para participar do programa, mas o João vai falar melhor do que eu. Aliás, é melhor falar logo, porque já que já falei, antecipei o papo aqui. Não, mas o Instituto Claro ele tem uma responsabilidade muito bacana por promover a inovação e a cultura da inovação pelo país. Nessa mesma linha de que a inovação acontece em todo lugar do Brasil, a gente dá a oportunidade para pessoas se inscreverem em um programa que leva os jovens, depois de um período de aceleração, à possibilidade de visitar o Vale do Silício. Esse programa já acontece há 10 anos, já foram mais de 250 jovens para o Vale do Silício, e ele consegue conversar e comunicar com todo mundo, porque ele é aberto a qualquer pessoa. Então tem várias áreas onde startups de turismo podem se identificar, área de diversidade, área de turismo rural, de sustentabilidade, mas a gente tem uma porta aberta para poder receber, entender, acelerar e, eventualmente, inclusive, apoiar. Hoje, os jovens que querem, eventualmente, se aproximar, participar dessas iniciativas, eles encontram vocês aonde? Tem um site, tem rede, em que espaço? O Bion, ele está ligado ao site da Claro no endereço beon.claro.com.br. E essa iniciativa do Campus Mobile, que foi lançada 2 semanas atrás e está aberta, está no período de inscrição ainda, que vale a pena vocês conhecerem, todos os jovens que quiserem conhecer, ela vai até o final desse mês de outubro. Então é legal você ter praticamente, é bom checar a data. Mas ela é uma iniciativa que pode favorecer muita gente a ter a oportunidade de viajar, de turistar, de acelerar startups de turismo. A gente conta hoje aqui com uma
recifense que ganhou e que venceu em alguma edição do passado. Ela veio para cá a turismo, um turismo de inovação, como a gente estava brincando um pouco antes de entrar. E essa oportunidade a gente quer continuar dando, então fica muito aberto para todos. Explica pra gente o que é esse turismo de inovação, vai, pô. Se a gente parar para pensar, a quantidade de eventos de inovação que está acontecendo, a quantidade de pessoas que vieram para o Rio hoje exatamente para essa visita, sim, isso já está virando indústria. A gente já tem hoje o turismo de esporte, já tem hoje o turismo de lazer e de esporte e de trabalho já existia, né, profissional de negócio. Negócios, eventos. O de negócios existe desde a época do meu avô, nos anos 60, visitando ali para fazer. Verdade. Então, se a gente pensar que hoje o mercado de inovação move o Brasil inteiro, a gente tem grandes oportunidades de investir também nisso. Ainda falando no campo das startups, como a gente já tinha lançado algumas acelerações, estamos ainda nesse processo, tanto da aceleração Embratolab, Conecta Egu, haverá um espaço da gente também mostrar essas soluções para esse time super qualificado da Bion, verificarem sinergias de atuação, darem feedback também sobre as soluções que as startups de turismo já estão realizando. E fora aqui, quando a gente fala de telecomunicação, a gente está falando muito de dados também. Não é só a conexão, mas quais são os dados que a gente tira a partir dessas conexões que estão sendo criadas a partir da experiência do turismo. Existe também um setor, são setores, inclusive, e também produtos específicos da Claros voltados para isso, né? Existe. Inclusive, a gente já tem projetos em andamento exatamente para o setor do turismo, para identificar o comportamento de deslocamento de pessoas. Então, uma das grandes dificuldades que eu lembro da minha esposa falando, tenho duas, que eram sempre entender para onde o turista vai, como que ele se desloca nos espaços. Desafio enorme. E depois tinha outra de inventário turístico, que era mapear todos os restaurantes que existem, todas as estradas para chegar nesses restaurantes, hotéis. Eu acho que o Google e várias outras iniciativas de tecnologia acabaram resolvendo uma boa parte desse problema. Talvez não tenha nenhum hotel que a gente não conheça, mas o deslocamento, para onde as pessoas circulam, para onde elas vão, ainda é um desafio e sim a gente tem solução para essa finalidade. Eu vou citar ela pela 15ª vez aqui, mas ela deve estar se sentindo até envaidecida com isso. A nossa queridíssima Mariana Aldrigue, que é a nossa gerente de dados e inovação e inteligência. Inovação não, inteligência. Já fez a apresentação de ela já se apresentaram, né? Claro, por favor. Ela sempre comenta desse desafio, né? Chega um turista no Rio de Janeiro, ele tá bom, mas ele vai ficar no Rio de Janeiro como destino final? A gente não tem como mapear isso. Hoje em dia, muitas vezes as empresas de ônibus não fazem esse cruzamento de dados, não oferecem esse dado para apreciação. De que modo a telefonia pode também contribuir para isso? E a gente está falando aqui de muita coisa que a gente já comenta, é o que você estava dizendo, né? Inovação é um campo em completa sinergia aqui. Então, iniciativas de inventário, iniciativa voltada ao 5G, infraestrutura, parece que é importante demais a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar entre si, né? Porque os objetivos, as demandas, a procura por essas iniciativas é muito... Parece comum, parece bem geral, né? E especialmente com o João, porque toda conversa que a gente tem, ele me mostra um bando de cases interessantes que ele já viu, falando da conexão sobre como é que a Claro, ou até como é que as telecomunicações, ou como a inovação pode atuar em relação ao turismo. E o João trouxe uns negocinhos aí. Ele tem um bando de exemplo interessante para falar e todos, de fato, falam sobre como é que a gente pode conectar essas pessoas para informação, cultura, temas que a gente vem falando que são importantes para o turismo, que cada vez se tornam mais relevantes e mais fáceis de serem detectados e vistos a partir do apoio de telecomunicação, né? A conexão está na essência, né? A missão da Claro é essa, de conectar para um mundo mais produtivo e divertido. E aí, com isso, a gente tem um leque aberto de oportunidades para pensar em soluções e se envolver em causas e se aproximar de áreas onde a gente pode fazer uma grande diferença. Então, essa linha dos dados, dentro de casa você já tem uma grande especialidade que a gente quer contribuir. Eu falo como exemplo agora também, de novo, no turismo da inovação. Nós viemos um mês atrás, um pouquinho mais de um mês, nós fomos a Santa Rita de Sapucaí, uma cidadezinha no interior de Minas, no sul de Minas Gerais, a sede da Inatel, a primeira escola técnica de eletrônica do país, fundada por uma mulher divorciada que rodou o mundo e conheceu Einstein e descobriu que o futuro era eletrônica e trouxe isso para o Brasil. Uma história maravilhosa de quem está lá e das pessoas que estão lá que a gente às vezes não conhece. Só de falar isso já dá vontade de visitar, né? Já. Se conhecer um pouquinho da história já propicia muita coisa de turismo. Que é o lado que a gente estava falando do Tiago, né? Você ter a oportunidade de explicar a história dos lugares faz com que você passe pelos lugares de uma forma completamente diferente.
Você tinha mostrado um exemplo muito legal, que era de Recife, não sei, se não me engano, me corrija, professor vai falar muito Vladimir. melhor, do Vladimir, exatamente. Isso. Acho que era uma oportunidade até da gente passar esse exemplo. Temos aí ele na nossa tela para mostrar, não? Contextualizando, o professor Vladimir Barros é um dos artistas, professores, um dos caras mais experientes, inteligentes e criativos. Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Isso aqui esse foi um holograma feito, né? Isso foi a dissertação de mestrado dele, onde ele se incomodou, ele se motivou a fazer essa dissertação de mestrado. Ele é professor de design, mais artista. Eu não sei se ele é mais artista do que design, porque ele faz os dois tão bem. Mas ele viu umas crianças pichando uma das estátuas do Ascenso Ferreira, que é um poeta tradicional, mas pouco conhecido. E ele se incomodava muito, ele tinha certeza que as pessoas só faziam isso porque não conheciam o Ascenso Ferreira. E aí resolveu criar, como projeto de mestrado dele, uma realidade aumentada, cruzando com deepfake o poeta para falar um poema que só tinha gravado em áudio. Não existia a gravação. Então ele conseguiu usar todas as ferramentas de tecnologia, de realidade aumentada, de cruzamento de deepfake, para mostrar o poeta Ascenso fazendo uma das poesias mais conhecidas, que é Maracatu. E que ela também foi gravada numa música de Alceu Valença. Muita gente conhece a música, mas não fazia ideia da história. Acho que a gente consegue ouvir um pouquinho da gravação, não consegue? Já tá. E o Vladimir é um artista completo. Sou muito fã dele. É isso. Mais um de vários exemplos onde a gente pode usar a tecnologia para o bem. Você falou também de um uso no aeroporto de Guarulhos. Você tinha aqui nos bastidores comentado com a gente que era super interessante. Queria que você contasse aí pro pessoal um pouquinho dele também. Esse é um projeto da Google. Eu preciso de mais informações, inclusive, para poder compartilhar, mas a gente já viu algumas apresentações da Google mostrando as pessoas navegando com um celular e com realidade aumentada e recebendo informações de qual portão que ela tem que embarcar, se está no andar superior, se está no andar inferior. Confesso que eu não sei hoje em dia isso é uma confusão para quem viaja, né? Mas não é um projeto necessariamente do Brasil, isso já acontece em outros lugares do mundo, e isso mostra o quanto que você tendo a ferramenta correta, a conexão correta, você pode usar a tecnologia a seu favor. Então, acho que, inclusive, a gente tem possibilidade de expandir isso, a exemplo do que o Embratur Labs tem feito, de tentar fazer essas conversas. Você falou muito bem, Matheus. No fim das contas, é só conversar. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, e às vezes a gente perde a chance de entender o que está acontecendo. E daí a importância dessa feira, desse evento de inovação aqui no Rio de Janeiro, né, Edivaldo? E eu já quero te perguntar se eu esqueci de perguntar alguma coisa pro João aqui, se eu deixei de mencionar alguma coisa importante para ele. Também vou falar essa frase para o João. Vale a pena a gente falar também dos produtos da Claro que já tenham essa conexão com o turismo, né? Verdade. E aí fica a tua vontade. A intenção não é fazer merchan, mas por sorte nossa, é um merchan feito pelos outros. E se o produto é bom e ele faz sentido para o trade, a gente tem mais o que falar mesmo. Porque às vezes ou a pessoa não sabe, ou ela tem a oportunidade de entender que ela pode potencializar o seu próprio produto turístico a partir de um incremento que já existe, né, como uma solução. Isso. O trade turístico já conta com uma rede de apoio muito grande, porque todo trade precisa de conexão, precisa de TV, precisa de banda larga, precisa de contato. Então isso naturalmente já acontece, mas eventualmente existe a oportunidade de você criar produtos específicos, ouvindo demanda de clientes. Um deles foi o passaporte, claro, que é uma forma de você se conectar no mundo, onde qualquer turista com conta consegue chegar em mais de 100 países pelo mundo e ter direito a 30 dias lá como se estivesse no Brasil. Isso é o básico do que a gente pode oferecer pensando em conectividade, mas é essencial para quem já passou pela dificuldade de chegar no país e não saber para onde vai, né? E óbvio que a gente, pensando junto, pode criar outras soluções e para o turista que vem para o Brasil, e para as outras soluções, e que outras informações a gente pode fornecer de forma simples. Porque, no fim das contas, é o que vai fazer a diferença, né? Claro. Esse nosso começo de tratativa, né, com muitas oportunidades do porvir, acho que é ótimo que a gente já fala sobre investimento em startups de turismo, em olhar para o turismo como possibilidades de investimentos voltadas a conexões, mas a gente tem o mundo inteiro aí para falar sobre dados, conexões e próximos passos que conversam com um mercado muito interessante, né? A gente os dados da Mari novamente, um beijo, Mari. Falam ela como... Ela deve estar se sentindo parte desse programa já. Mas né? ela é.
Ela Tudo tá, que eu não, a faço, gente tá eu tenho que olhar Aldrigue, dados e Mariana o tempo inteiro aqui nas citações. Ah, e sempre Ela super pode botar bem, no porque Lattes somos todos que apaixonados. ela tá né? mencionada em todas as lives Verdade. aqui. E os dados que ela apresenta e apresentou nos últimos meses, já dentro de dados.embratur.com.br, que é a nossa plataforma, mostram o aumento de os 4 milhões de turistas estrangeiros que chegaram, os 22 bilhões de reais que esses turistas deixaram no Brasil. Então, e a diferença e a mudança que teve em relação ao ano passado, mais de 50% de aumento de turistas estrangeiros no país. Então, a gente tendo esse mercado em crescimento só mostra a necessidade que a gente tem tanto de melhorar a experiência do que a gente já tem, tanto de permitir que espaços como o Pará, onde a gente vai fazer a COP30, também tenham toda essa infraestrutura pronta para receber esses turistas. A Mari está muito alinhada com a estratégia da AWS, que inclusive a gente usa dentro de casa, lá na Claro como um todo, que é o Working Backwards, de trabalhar só com dados e fatos. A gente supõe muita coisa, a gente tem muitas ideias, mas você está certo, Matheus, a gente tem que testar. Mas quando tem os dados e os fatos para comparar e saber se aquele teste funcionou ou não, a gente consegue confirmar. Eu sou apaixonado por Santa Rita do Sapucaí e sempre duvidei do dado de que a cidade dobrava de tamanho durante o evento. A gente pegou e fez um report que foi lançado, inclusive, semana passada, junto com a Deloitte, e foi evidente. A cidade tem 30 mil habitantes, ela recebeu 29 mil, 15 mil da região ali perto e outros quase 15 mil de fora da região de Santa Rita. Então, mostrando como você consegue promover também o turismo de formas diferentes, mas com dados e fatos fica muito mais simples de você entender o tamanho do impacto que ele pode gerar. É isso, joga dado na cara da sociedade. E apoio de indústria né? E conectar as pessoas. Essa é a essência do turismo e a essência do que a gente também está propondo aqui. A gente vai para uma breve pausa, dá aquela almoçadinha, já garante o rango, que tem mais conversa, mais conexão que a gente vai fazer aqui à tarde, com iniciativas assim para lá de especiais e de excelência, eu diria, né? Porque se conectar não só às empresas é incrível, é maravilhoso, mas também o saber. A gente está aqui citando uma professora da Universidade de São Paulo, que por acaso está no nosso time, né? E que bom que a gente também está conectado às grandes universidades públicas e particulares brasileiras que também estão de olho aí nas iniciativas de inovação. Então, spoiler para quem vai acompanhar a gente daqui a pouco, tem PUC, Rio, tem o FRJ e muito mais. Essencial. Não perde, hein? Tem muito conhecimento João. Nessas universidades que a gente tem que explorar. Eu tenho um exemplo em casa, posso ter certeza disso. Se faz inovação sem multidisciplinaridade e sem diversidade, não faz. Então, de fato, a gente tem que estar falando com todo mundo para promover as melhores ações e te agradecer de novo, João. Obrigado, João. Obrigado, Edivaldo. Obrigado. É um prazer me Agora você se despede do pessoal, tá bom? Acabou minha participação. Agora, eu acho que eu não vou mais te chamar, não. Não cara. vou, né? Eu vou vir na última só para dar um tchau. Obrigado, pessoal. Encerrar, né? Acompanhe a gente e também vejam as gravações das lives que fizemos nos últimos dias, porque elas todas promovem esse debate sobre como a inovação pode atuar no turismo e como isso é relevante para a gente fazer um turismo que a gente quer. Saudável, com repleto de emprego e renda, falando de cultura, sustentabilidade. É isso. Até já. Beijo. Parabéns, pessoal. Parabéns ao Embratur, parabéns à PTI. Parabéns, Matheus. De volta aqui com mais uma rodada de conversas direto da Rio Innovation Week no stand da Embratur Lab com o PTI. E como prometido, eu tinha dado um spoiler para vocês, que a gente ia falar com alguns centros de referência em matéria de inovação e que estão muito ligados às universidades, claro. E agora a gente vai trazer aqui o Romildo Toledo Filho, que está representando o Parque Tecnológico da minha querida UFRJ. Quem é da UFRJ tem orgulho de falar isso, né? E o Roberto de Vaert, que é o nosso diretor de gestão e inovação da Embratur. Então, obrigado pela presença de vocês dois aqui para essa rodada final de conversa, quase, né, Beto? Quase. Programação intensa de 4 dias. Então, se você ainda não conferiu tudo que a gente está falando aqui em matéria de inovação, tecnologia, todas as tendências do que a gente está trazendo dos nossos parceiros, dá uma olhada nas outras lives que a gente fez ao longo dessa enorme, extensa programação de Rio Innovation Week
Então tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, tudo isso você confere no nosso YouTube, @Embrator Brasil, tudo junto, e nas nossas redes sociais. Segue, deixa comentário, tudo bonitinho aí pra gente sempre poder mostrar ainda mais conteúdo a ainda mais gente. Então, muito boa tarde. Oi, Romildo, tudo bom com você? Tudo bem, um grande prazer estar aqui com vocês para discutir como a inovação pode apoiar o turismo, desenvolver o turismo no Brasil. Maravilha. E, Romildo, para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do parque, das iniciativas, de onde na UFRJ o parque se situa, o que tem feito. Parque que é muito responsável também, né, por alavancar. A UFRJ vem sendo premiada ao longo dos últimos anos sempre como a universidade mais inovadora. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso também, por favor. Sim, o parque tem um papel central na inovação na UFRJ. O parque ocupa uma área de 350 mil metros quadrados na universidade. Na Ilha do Fundão. Na Ilha do Fundão. Nós estamos na Ilha do Fundão. Nós temos 3 incubadoras de empresa atuando lá conosco. São mais de 100 empresas já incubadas com sucesso, né? Temos dezenas de empresas residentes no parque. Nós temos também empresas associadas, né? Empresas que se ligam ao parque para que possam usufruir das competências que estão lá instaladas. Nós temos mais de 1000 laboratórios no ambiente da UFRJ, da nossa querida UFRJ, como você mencionou. São 12 mil alunos de pós-graduação, 60 mil alunos de graduação. É um capital humano enorme, com muita diversidade, coisa que o turismo precisa. Sim, senhor. E aí, Beto, exatamente. por favor. Não, aproveitando um pouco essa apresentação do professor Romildo, eu queria contar um pouquinho, né? A gente está completando aí 7 meses de funcionamento do Embratur Lab, é um projeto super novo, né? A gente lançou o Embratur Lab no Rio Innovation Week, no Web Summit. Então a gente pegou esses 2 marcos, né, de encontros de polos, de tecnologias, empresas. A gente fez o lançamento no Web Summit, se eu não me engano foi em abril desse ano ainda, e agora em outubro a gente completa esse marco de 7 meses, com bastante ação, muita coisa acontecendo. E uma das principais ações, quando a gente começou a pensar esse polo de inovação, Romildo, um dos pontos centrais para a gente era a aproximação com a universidade, né? Então, esses polos de inovação, de tecnologia e do setor acadêmico, que é fundamental para a gente. A gente criou uma das iniciativas do Embratur Lab, é o que a gente chamou de consórcios de universidades. No primeiro momento, a gente aproximou das universidades de turismo, né? Era um movimento natural, já que a gente trabalhava com turismo internacional, então a gente aproximou a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todas elas têm cursos específicos, né, de turismo. E agora a gente dá um passo muito importante para também consolidar esse trabalho, ampliar a capacidade. Eu acho que a gente tem que ter... A ideia do Lab é trazer, de fato, outros setores da economia, outras atividades econômicas para dentro, olharem o turismo, né? Obviamente, a gente quer aproximar prioritariamente o setor de inovação e de tecnologia, mas a gente quer também ampliar as atividades econômicas em torno. Então, a inovação está falando com diversos setores e muito natural que a gente se aproxime também do parque, né? O parque não tem essa especificidade do turismo, mas em compensação tem uma gama de atividades, redes de logísticas, de atuações, empresas de ponta, de vários setores, né, Romildo? Acho que seria legal até explicar e como é que a gente vai casar isso com o Embratur Lab e com a Embratur e como é que a gente amplia e melhora o turismo internacional. Então, o Romildo vai falar melhor, né, do que eu, claro, né? Mas empresas que trabalham com infraestrutura, dados, enfim, tem uma gama enorme ali de setores conversando, né, entre si. Sim, com certeza. Nós ficamos muito alegres com a aproximação do Embratur Lab, né? Eu acho que nós temos, como eu falei, nesse momento, mais de 50 empresas residentes de startups, algumas delas que trabalham com inteligência artificial, com programação, com meio ambiente, com sustentabilidade. São áreas que a gente sabe que ter conhecimento nessas áreas e linkar com o turismo é muito importante, porque muitos dos aplicativos que hoje são comuns para apoiar o turista nas suas decisões vêm, né, e tem por trás sistemas computacionais, inteligência artificial,
treinamento em redes de inteligência, porque permite que você mapeie os interesses, as vontades do turista. Rapidamente você, num celular, consegue fazer pesquisas que te facilitam tremendamente a vida na escolha de uma viagem, né? Além dos sistemas todos de mapas, de localização. Então, são ferramentas como essa que vão estar à disposição do Embratur Lab para fomentar o turismo no Brasil. E, Matheus, é muito importante, né, nessa construção desses 7 meses de trabalho do Lab, a gente foi também dar uma olhada como outros países estavam atuando, né? A gente olhou muito o exemplo da Espanha, da Grécia, principalmente de Portugal. Né? A gente fez uma parceria com o NESH. E aí, professor Romildo, quando a gente foi em Portugal visitar e conversar com o NESH, que é uma referência internacional de inovação em turismo, meio que um pouco a receita deles de sucesso, assim, a gente falou, olha, tem um ponto central nessa história e como é que a gente desenvolveu, que é a aproximação com as universidades e com as incubadoras. Ali tem um polo já diverso, já desenvolvido, que a gente pode explorar e que vocês também têm que explorar. Então, a gente voltando um pouco dessa viagem que a gente fez, já tem uns 3 meses, a gente entendeu que a gente já lançou 2 acelerações, está lançando a 3ª aceleração aqui no Rio Innovation, né, agora focada em sustentabilidade, mas a nossa construção a partir de agora também todos os editais, todas as construções que a gente for fazer, precisa ser casado com as universidades e com as incubadoras que já têm um polo de conhecimento, de produção científica, né, já muito avançados. Então, para a gente ganhar tempo e experiência, esse lugar da universidade, esse lugar das incubadoras, não é um detalhe nessa nossa estratégia a partir de agora. Então, passa a ser fundamental esse trabalho conjunto com vocês. Eu queria que você comentasse justamente isso também, né? Um pouco de qual é a expectativa em torno dessa associação ao Parque Tecnológico, especificamente da UFRJ hoje. A gente já tem, né? Nesses 7 meses de trabalho, a gente já fez duas chamadas públicas, né? A gente já selecionou algumas startups, então a gente já está desenvolvendo, acelerando elas. A aproximação com o parque é super importante, que a gente pode, né, ampliar ainda o desenvolvimento dessas organizações e dessas pequenas empresas de tecnologia. A gente também quer encontrar, né, a gente combinou já com o professor Romildo, né, a gente está hoje assinando, né, dando pontapé inicial nessa associação ao parque. A gente também quer apresentar o Lab para as empresas. A gente pode dizer que a Embratur faz parte de uma parceria com o parque. Pode falar, a gente já avançou toda a parte burocrática, Maravilha. já está tudo pronto. Já é oficial. A gente só está aguardando a volta do presidente Marcelo Freixo para assinar junto com o professor Romildo, mas já está tudo pronto, então a gente já começa o trabalho conjunto. A gente está desenvolvendo com a equipe do professor Romildo já um plano de trabalho, já com algumas ações para o início do próximo ano, com metas. A gente deve fazer um hackathon conjunto, mas o que eu ia chegar, assim, além de abrir a porta para as startups que já estão no nosso universo, né, dentro aqui do ecossistema do Embratur Lab, a gente também vai entrar no ecossistema da UFRJ, do Parque Tecnológico, né? Então, deve ter um pitch para a gente apresentar o Embratur Lab para todas as startups e empresas que estão alocadas ali no parque. A gente conta também, né, com o próprio espaço, que é maravilhoso, não sei quem já conhece. Eu tive a oportunidade de dar uma voltinha uma vez ali, espaço... e além de estar surpreso por conta do tamanho da coisa, também o número de iniciativas impressiona. O número de empresa que está ali dentro é impressionante, é gigante. Então a gente já vai apresentar isso, né? A nossa tentativa, como eu tinha mencionado no início, ao longo desses 4 dias, é aproximar outros setores do turismo. Então imagina, a gente já chega num lugar com uma rede super consolidada, super desenvolvida, apresentando o tema do turismo, né? E o tema do turismo, professor Romildo, a gente está falando de 8% do PIB, né? Assim, tem um grau de empregabilidade muito alto para a juventude, principalmente. Então, a gente quer aproximar isso, assim, o nosso foco é aproximar os setores para ampliar a capacidade de emprego e renda do setor, né? Que não é um detalhe nesse momento que a gente está vivendo do país. E, professor Romildo, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, para a gente ter, para as empresas se aproximarem, para as startups se aproximarem do parque, como que é feito isso, essa movimentação? Sim, nós idealizamos, né, no primeiro mencionar aqui a satisfação de ter a Embratur no nosso ecossistema. Acho que falta só a formalização, né, então isso em breve vai acontecer. Nós temos 3 eixos principais que nós pensamos. Um primeiro, usar as startups que já estão no parque, então nós vamos fazer uma aproximação, a Embratur vai trazer as problemas que eles precisam, as demandas que eles precisam de solução,
e essas startups vão trabalhar em cima dessas demandas, apresentando produtos que a gente espera que facilite a vida do turista. O segundo, a gente pensou numa trilha de ideação, a gente começar a construir startups que nasçam com o viés do turismo desde a sua origem. Com então, essa vocação. Com essa vocação. Isso é muito importante, porque quem entrar nessa linha de startups, ele já vem com a sua paixão pelo turismo. Acho que a gente sabe muito bem que é muito importante ter paixão, prazer pelo que se faz. Então, a gente espera que nessa trilha da ideação resulte no terceiro eixo, que é o de um hub de Turistex. A gente quer um hub de empresas, de startups de turismo no Parque Tecnológico da UFRJ. Assim como a gente tem um número enorme de empresas em outras áreas, a gente quer também lá ter empresas que trabalhem com turismo para atender as demandas do país e como foi dito, num setor que é muito importante para a economia local, regional e nacional. E tem um fato curioso, professor e Matheus, que o próprio Rio Innovation Week, na primeira edição, conseguiu criar uma ala de Turistex, que não se manteve, né? Quando a gente começou a conversar com eles ficaram até felizes da chegada do Embratur Lab e da Embratur no evento, porque eles falaram, poxa, a gente perdeu essa característica, era muito importante para isso. É um setor econômico muito importante para o Rio de Janeiro, para todo o Brasil. A cidade do Rio, a região metropolitana do Rio é fundamental. É um dos principais polos de visita dos turistas internacionais, né? O principal. A gente está trabalhando e foi uma das razões por que a gente botou o laboratório aqui, né, Matheus? A gente começou o trabalho, professor, especificamente olhando o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, que são dois polos importantes do turismo internacional brasileiro, mas é isso, assim, não conseguiu manter essa ativação contínua sobre o lugar da tecnologia no turismo. Então, eu acho que a nossa chegada no parque, né, a associação com vocês, a presença aqui no evento do Rio Innovation, está nesse lugar de incentivar de novo a criação e a continuidade desse trabalho dessas Turistex. E bacana uma coisa que você falou há pouco, né, do capital humano da UFRJ, o que se tem a oferecer em termos de dimensão, né, são quase 70 mil alunos, aí vou arredondar, posso estar equivocado aqui no número, mas quase 70 mil estudantes, mais um corpo técnico, docente, mais as empresas que estão associadas ao parque. Quer dizer, é uma possibilidade gigante de conexão com uma série de pessoas e iniciativas e dentro de um campo de interdisciplinaridade enorme, né? Porque a gente não está falando novamente, né? O objetivo final é o turismo, o desenvolvimento do turismo internacional brasileiro, mas a gente tem aqui uma série de iniciativas que conversam com as mais variadas áreas, né? Atividades econômicas, isso. A gente está falando da culinária, a gente está falando até do audiovisual, a gente está falando de logística, a gente está falando de uma cadeia bem ampla. Que é impactada por isso. Isso, sem dúvida. Nós temos o Brasil, ele oferece suas belezas naturais, a cultura. Então, nós temos fonte de inspiração. O Brasil, eu vi que a Embratur está apresentando propostas para o centro do Rio de Janeiro, baseado nas suas vocações. Eu vejo a Bahia, o Maranhão, muitos estados brasileiros com potencial turístico muito alto, em que a gente possa explorar gastronomia, culturas locais, experiências. Eu acho que a ecologia, aproveitar turismo, fazer turismo ecológico, eu acho que nós temos uma diversidade no Brasil que poucos países no mundo têm. Alguns países você tem ou tem neve, ou tem apenas montanhas, ou tem mar. O Brasil, ele tem tudo. Então a gente precisa aproveitar nossas florestas, nossas riquezas naturais e fazer um turismo responsável. Esse é outro ponto muito importante, né? Como fazer um turismo que respeite o meio ambiente e que respeite a cultura do povo. É isso. Não, e tem um fator que eu gostei muito da conversa que a gente teve lá no Parque Tecnológico, que é o lugar do empreendedorismo, né, professor Romildo? Assim, como é que a gente incentiva essas outras áreas a olharem, e eu acho que o parque pode contribuir nesse lugar do incentivo ao investimento no setor, é isso, com as mais variadas ações. Sim, nós estamos também criando uma escola de empreendedorismo e inovação, então isso traz uma visão, além da visão formal acadêmica, ela trazer uma visão para os jovens
que o empreendedorismo pode ser uma solução de trabalho com lucratividade, com condições dignas de vida. É isso, eu queria por último, pra gente não se estender tanto aqui. A gente poderia ficar aqui tá falando ótimo, muito mas tempo. a gente já daqui a pouquinho tem outra live, lembrando aqui para as pessoas que nos acompanham. Queria que você falasse pra gente onde a gente encontra nas redes sociais, nos sites, o Parque Tecnológico, de que maneira a gente pode estabelecer contato com vocês. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, nós estamos disponíveis no YouTube, nós estamos em todas as mídias, Parque Tecnológico, dá uma busca pelo termo Parque Tecnológico FRJ, vocês nos encontrarão com facilidade, e estamos na Ilha do Fundão para recebê-los pessoalmente. Aqueles que se interessarem, será um grande prazer recebê-los para visita. Maravilha, Romildo. Beto, por último, onde a gente casa aqui os jabás, o momento de divulgação nosso, Embratur Lab, para quem quer acompanhar as iniciativas do Embratur Lab e quer, enfim, ficar a par de tudo que está acontecendo. Eu acho que para encontrar a gente, quem está acompanhando, tem o próprio YouTube, né, da Embratur, né, mas tem a página embraturlab.com.br, onde você pode se comunicar, se tiver sugestões, né, críticas. Então a equipe está aberta a receber novos inputs de todo mundo, então a ideia é ampliar. Eu queria muito agradecer a presença do professor Romildo em nome da direção da Embratur, Matheus roubando um pouquinho a fala final. Acho que isso é um passo super importante para a consolidação do trabalho dessa lógica de inovação na Embratur, né? Isso não está vendo o tamanho desse evento, o potencial que isso significa. Então, eu acho que a gente amplia significativamente a nossa capacidade de atuação e a nossa capacidade técnica, professor. Por isso que a gente está muito feliz com a aproximação e com a associação ao parque. Queria deixar isso registrado diretamente. Eu que agradeço aqui a Matheus, você, Beto, pela oportunidade do Parque Tecnológico se aproximar não só da Embratur, mas também do ouvinte, das pessoas que estão nos ouvindo aqui interessados em novidades para o setor de turismo. É isso. Obrigado a vocês dois, obrigado a quem estava acompanhando a gente até aqui. Lembrando que essa conversa e as outras todas vão estar disponíveis num compiladão aí em podcast para a gente acompanhar. Sigam o nosso YouTube e as nossas redes sociais, que vem novidade sempre por ali, @EmbraturBrasil, tá bom? Um beijo, até já. Obrigado. Vamos lá para a nossa última conversa aqui, direto do stand da Embratur Lab, com o PTI, direto da Rio Innovation Week. Eu sou o Matheus Catrin, que é a última vez que eu falo isso, eu juro. A gente está aqui fazendo uma rodada de bate-papos com as pessoas, com parceiros nossos, com startups, para, claro, nessa grande feira, numa das maiores do Brasil, sobre inovação, que é a Rio Innovation Week, se inspirar, pegar referência e, claro, dizer para você que nos acompanha o que está acontecendo aqui e sendo tocado pelo time da Embratur Lab. Então, fica com a gente. Se você ainda não assistiu todos os nossos ciclos de conversa que a gente fez, foram 15, se eu não me engano, dá uma olhada na live do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Daqui a pouco tem Xuxa, né? Será que ela vai visitar a gente aqui? Se ela visitar, eu prometo que eu abro outra live. Tá? Não vai ser a última vez que você vai falar que é o Matheus Catrin. Pois é. Mas, ó, se você ainda não viu, veja tudo isso, @Embratur Brasil, tudo junto. Em todas as nossas redes sociais vai ter corte, compilado, todos os materiais possíveis para te manter informado de tudo que está acontecendo aqui. E agora, para finalizar em chave de ouro, com grande estilo, a gente trouxe o Rafael Nasser. Falei certo seu nome? Falei. Perfeito, excelente. Que tá representando aqui o Instituto ECOA da PUC Rio, né? Isso aí. Então eu queria, de novo, para quem não viu, esta moça aqui, querida, maravilhosa, que veio com roupa customizada hoje, eu tô de maravilhosa. Marina Arruda, nossa supervisora de Olá. inovação do Embratur Lab. Tudo bem? Tudo bem, Marina? Tudo certo. Então, gente, olha, papo bem leve. A gente está aqui diante de várias iniciativas, né? A gente já conversou com iniciativas de tecnologia, startups e tudo mais. E tem um ímpeto dentro do Embratur Lab que também é se aproximar das ilhas de referência de produção de conhecimento, né? Eu acho que as universidades estão aí para
fazer essa transferência de tecnologia também, né, tanto com o mercado quanto para a sociedade civil. E a PUC vem desenvolvendo isso muito bem nos campos de inovação, empreendedorismo, tecnologia. E parece que a gente tem aí uma parceria com a UF que eu vou querer comentar depois, já estou dando spoiler. Mas antes de mais nada, Rafael, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, por acaso. Com certeza. Primeiro, obrigado aí estar com vocês, sempre é um prazer. Parece que o melhor ficou pro final, me contaram esse negócio. Conectar essa bagunça toda aí que foi conversada. Mas me apresentando um pouco, né? Acho que, em primeiro lugar, eu sou turista, porque adoro viajar, cara. Legal. Mas a gente faz isso com esse olhar, né? Minha bandeira na PUC, eu sou professor de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e dirijo hoje um instituto da universidade que tenta exatamente conectar a universidade com o mercado, né? E quando a gente fala de conectar com o mercado, é conectar com a sociedade, é conectar com as ações que estão transformando um pouco como as coisas são. E sem dúvida nenhuma, não sou só eu que gosto, acho que o turismo tem um espaço para a gente olhar de uma forma diferente, para a gente trazer tecnologia, para a gente conectar. E essa é uma das grandes motivações aí que tem feito a gente se aproximar cada vez mais desse trabalho incrível que vem sendo feito pela Embratur. E nesse ritmo aí que a gente tem tentado empregar, né, acho que a missão da unidade que eu dirijo, que é um instituto da universidade, é a PUC Rio, mas é a PUC Rio com esse olhar de conexão, né? Onde a gente tenta buscar, né, a aplicação desse conhecimento e a geração mais aberta, né? O conhecimento ele não está ali só detido pela academia, né? Confins ali. Ele precisa ser, na verdade, criar-se um ambiente. A universidade ele tem esse DNA de ser esse ambiente para que esse conhecimento ele aflore, ele se potencialize, ele flua. Então esse é um pouco da nossa missão, né? Como trazer essas provocações e usar da nossa experiência para navegar na incerteza, na dificuldade que é inovar, né? Que é um negócio novo, não dá conforto, né? Fazer o que ninguém nunca fez, experimentar, dar cara a tapa de errar. Então acho que a universidade ela tem isso no DNA, né? De criar esse tipo de espaço e a gente fazer isso com um propósito interessante, gerando valor para a sociedade, acho que faz toda a diferença. Então, no turismo aí, sem dúvida nenhuma, é uma motivação do momento, muito importante, relevante para a nossa cidade. Então, acho que o papo vai ser muito bom aí nessa direção, não tenho dúvida. Né? E multidisciplinar pra caramba o lugar que você tá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você usou uma palavra assim que eu amo, né? Porque a gente sempre pensa, né? Fala de tecnologia, já usa logo a palavra de desenvolver usando tecnologia. Aí pensa o quê? No cara que vai codar, Programador, né? Programador, mas Não cara... é. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Não se desenvolve só programando, né? Sim. Software feito só programando é chato, não serve para nada. Ele precisa ser pensado em termos da experiência do usuário, ele precisa ser pensado como é que ele mexe com as pessoas, ele precisa ser planejado na sua estética. Então tem espaço para profissionais de neurociência, de designer, não sem dúvida nenhuma para a galera de tecnologia, mas não se faz sozinho, né? É uma coisa... Tecnologia por tecnologia, cara, vai pra gaveta. Sim, claro, fica careta o negócio, né? A gente estava falando, inclusive, disso ontem, numa das mesas que a gente fez, de como a tecnologia também tem uma subjetividade embarcada, né? Quer dizer, ela pode cair num lugar de reproduzir muitas questões humanas que não são tão legais assim, né? E a gente tem exemplo disso, mas também o contrário. A gente vê uma oportunidade de aprimorar a tecnologia diante do que a gente tem aqui de conhecimento para potencializar as experiências do usuário, das empresas que vão se valer disso. Eu acho que isso está muito no DNA do que há 9 meses, 10 meses, agora estamos em outubro, meu Deus do céu. Não, começamos em março. Março? 7 meses? Embratur Lab existe desde eu março. sou ruim de Ela faz muita gente, coisa, foi parece que é mal, mais tempo. 7 meses, parece que tem 3 7 anos. meses não é nenhum baby nascido, Não, né? nem tá dentro da barriga. Nem gestação Deus, mas já é Porém, coisa fazendo pra muitas caramba. coisas. E aqui, isso está no DNA da Embratur Lab desde o início, né, Marina? Gerar um impacto que, claro, a Embratur visa muito isso, né? De olhar para o turista estrangeiro, né? O turista internacional que vem visitar o Brasil, tentando qualificar isso, trazer mais grana para o nosso país, trazer mais gente, mas também trazer mais impacto positivo. É né? isso, assim, a gente, enquanto Embratur Lab, óbvio, como papel da Embratur também, mas Embratur Lab a gente olha para o turista estrangeiro, né? A gente olha para o turista estrangeiro, a gente quer melhorar a experiência dele, e aí agora já, acho que, não sei se a gente já pode começar a falar Por favor, gente. do projeto em Casa é conjunto. sua. Eu dei o spoiler ali atrás, você já deu, pode... né? E aí, enfim, enquanto a gente olha para o turista estrangeiro, né, a gente também tem muitas coisas para fazer alguns passos antes, né? Então, um projeto muito legal que já foi falado aqui em outro momento é o projeto do inventário, né, que a gente está fazendo junto com a UF, que eles têm toda a questão da metodologia de a gente levantar a oferta turística que a gente tem, e a gente começa esse projeto na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí essa questão do difundir conhecimento, somar forças, né, que o Rafael falou muito bem, né, aproximar
a academia, o conhecimento da academia para as pessoas, para as empresas. A gente também, enquanto Embratur Lab, está trabalhando com o consórcio das universidades, então é isso, né? O que a UF tem de melhor, o que a PUC tem. A gente também tem alguns projetos já com o UERJ, com o FRJ, agora também teve há pouco, com a Rural. Muito bom. E aí, nesse projeto específico do inventário, já trabalhando com o Rafael, eles são os provedores da tecnologia do inventário, entendeu? Então, assim, o que acontece? Eles estão viabilizando tecnologicamente o projeto do inventário. Então, assim, a UF tem a metodologia, a gente sabe o que buscar, a gente sabe, assim, queremos buscar todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro, queremos buscar toda a parte de restauração, né, que são os restaurantes. Então, assim, como a gente procura? Que perguntas a gente vai fazer desde quando eles existem? A gente passou, né, com a UF, né, pensamos juntos, tudo isso para o Nasser. Ele chega lá magicamente, obviamente não é magicamente, não é mágica, milhões de trabalhos por trás. E é isso que é a questão de difundir o conhecimento, né? Sim. Ele absorveu tudo isso que a gente precisa, está transformando isso num aplicativo que é o aplicativo que vai ser usado para buscar essas informações. E aí, depois dessas informações captadas, também com conhecimento lá do ECOA e do trabalho deles, a gente vai conseguir processar todos esses dados e trabalhar esses dados. Isso para quê? Para a gente olhar lá o usuário. Então, assim, falando desse trabalho UF-PUC, ele está olhando a experiência do usuário, que nesse momento é o usuário inventariante, né? Quem está lá na rua captando informação. Depois a gente olha para o usuário turista estrangeiro, a gente vai dar as informações para eles, as informações que a gente levantou. Então eu acho que essa aproximação e essa multidisciplinaridade, acho que eu falei certo? É um palavrório, né, que eu usei, multidisciplinaridade. Exato, essa palavra aí, eu acho que é bem isso mesmo, a gente vai catando o que cada um tem de melhor, de conhecimento. Isso que você está falando é muito importante, assim, porque a gente está acostumado, quem trabalha com inovação, tecnologia e tal, está muito acostumado aos hubs, né, essa lógica aí dos laboratórios, e está cada vez mais na moda, então a gente já está se familiarizando a isso. E é engraçado que tem uma aproximação, as startups se conversam, as empresas estão se conversando, está todo mundo ali em sinergia, né? A palavrinha mágica que muita gente usa. E muitas vezes as universidades não estão, elas estão ali discutindo isoladamente, não que a nível de pesquisa não estejam, né? Porque, claro, tem os eventos, tem os congressos, todo mundo se frequenta, se conhece, mas às vezes não estão colaborando, e é tão legal ver essa aproximação, né? Tipo, quando você fala do consórcio de universidades que a Embratur está encampando junto, tem um pouco dessa dimensão, né? O que é que a PUC pode colaborar de melhor? O que tem de ponta para ser ofertado nessa experiência? Que, de repente, a UF tem uma outra vocação, tem uma outra embocadura. Gente, está aqui um frenesi no entorno. É que eu tenho fãs lá fora, você não percebeu? Vai ter a Xuxa, gente, é isso. Não, gente, é todo mundo pro Nascer. Não, mas esse ponto que você pegou é muito legal, assim. Isso é muito legal. Acho que o ambiente de inovação, ele de fato faz valer essa ideia do ecossistema, da conexão desses diferentes atores, né? E o olhar ali do mercado, ele tem cada vez mais valorizado. E acho que a Embratur está percebendo isso com muita clareza e fazendo uso dessa necessidade de aproximar com a universidade, né? Às vezes a gente fica muito com aquela visão da universidade, a sala de aula, que vai prover aquele conhecimento, aquela formação. Mas as universidades de ponta do país hoje... isso, né? Porque o lugar da universidade é cada vez menos o lugar da sala de aula somente. E a experiência fica limitada. A gente falou da experiência turística, mas a experiência da pessoa que está em formação, você precisa ser mais abrangente. Você precisa fornecer esse espaço que não é só o conteúdo para estar por ter da sala de aula, que tem seu valor, mas você precisa criar esse espaço mais amplo. Então, as universidades de ponta, como a PUC, elas valorizam muito e fazem com muita qualidade isso, essa conexão com o mercado, de trazer projetos que não são projetos só que vão trazer resultado daqui a 10 anos, mas que podem trazer aplicação prática para o hoje, que vai ajudar a transformar a sociedade, que vai gerar um ambiente de formação mais interessante para o seu corpo, tanto docente quanto discente, e que vai somar competências, né? Claro, acho que a escola, a faculdade de hotelaria, acho que tem todo esse olhar para o turismo, a gente tem toda essa experiência. A PUC não tem um curso de turismo, não tem né? Curso de turismo. Mas ela tem um curso de várias frentes ali. Exatamente, só pegando experiência. Né? A gente roda uma série de programas, parceria, por exemplo, com a Globo, em parceria com a Apple, que trabalha muito essa coisa da mobilidade, da experiência do usuário, do consumo. Então a gente conhece muito de como colocar o aplicativo na mão do usuário para tentar gerar valor, gerar entrega de diferencial, né? De diferencial para fazer ele se apaixonar por aquela solução, para ele usar, para mudar a experiência, né?
né? Porque na prática, assim, eu sempre gosto daquela brincadeira que tecnologia ela vai ficando tão boa que você para de entender ela como tecnologia, né? É isso. Fica tão natural, né, que você usa. Você não nem pensa e imagina fazer sem. Quando você nasce, ela já está ali, ela não é nem mais tecnologia, ela já está ali, né? Eu sempre brinco, a piada que eu faço com meus alunos é ninguém chama privada de tecnologia. Mas imagina como era antes. Sim, gente, o homem da caverna lá teve alguma tecnologia que transformou aquele período também, né? Tem muito teórico que pensa vai falar para minha como filha isso. que iPad é tecnologia. Não é. Para ela não existe mundo sem um tablet, sem um celular. E aí dela, até hoje ela não entende porque ela clica na tela da televisão e não acontece nada. Então é outro mundo, é outra percepção de realidade. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Como é que a gente muda a experiência? Não é colocar tecnologia no turismo, né? Como é que a gente muda a experiência do turismo? Não adianta dar um app para o turista. O que isso vai mudar na experiência? O que isso vai trazer segurança? O que isso vai trazer melhor otimização do tempo dele? O que isso vai trazer percepção mais cultural da cidade? Acho que esse é o desafio, né? Que parte, e aí falando um pouquinho do projeto, acho que ele parte de uma forma muito cuidadosa, que é entender primeiro o que são esses aparelhos, esses equipamentos que estão ali. E aprender de uma forma viva, né? Porque é muito comum, não é a primeira vez que faz um inventário de alguma perspectiva turística da cidade. Claro. Mas em vez de fazer só esse inventário morrer em si mesmo, num belo relatório colorido, diferente, que vai ser consumido naquele momento histórico, é como você cria isso num instrumento vivo, que vai poder ser atualizado e que vai poder ser conectado com soluções que vão mudar a forma de se deslocar na cidade, de consumir cultura, de vivenciar o esporte conectado ao turismo. Então, tem uma agenda aí muito positiva, né? Eu acho que a gente está fazendo ali a fundamentação de uma jornada que não é trivial, mas que o olhar não é tecnologia, né? O olhar é como o turista vem aqui e sai dizendo, cara, que legal isso que eu fiz. Ele não vai dizer que legal o app. Pô, então ele não vai lembrar do app. A experiência memorável dele não vai ser o app. Vai ser aquela vista, vai ser aquela coisa que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou, né? A tecnologia, ela vai potencializar que ele vivencie, que ele perceba e que ele tenha de fato essa experiência. É um instrumento para a coisa acontecer, né? A gente fala muito disso, né? Da gente usar a tecnologia como ferramenta para facilitar e melhorar a experiência do turista. Sim. A experiência do turista é o que o Nasser falou muito bem, assim, é o que ele o que ele comeu, o que ele viu, com quem que ele conversou, e a tecnologia vai ajudar ele a se conectar, ele se transportar melhor, a ele conseguir pagar uma conta no restaurante, enfim. E aí isso também, assim, já aproveitando que é nossa última fala aqui, uma intenção muito forte da gente quando a gente vem para a inovação e olha para a inovação, é falar assim, trade da inovação, né, se é que a gente pode falar dessa forma, ecossistema, olhem o turismo como um lugar de trabalho para vocês, né? Porque é isso, assim, o Nasser, ele trabalha para o turismo? Não, mas ele desenvolve ferramentas que servem para, entendeu? Então, acho que o ponto maior é esse, assim, como a gente pode usar a tecnologia, seja ela qual for, para adaptar a esse campo plural e esse campo vasto que o turismo é. E que influencia uma cadeia tão gigante de setores e segmentos, macro ou micro segmentos, mas gigante, né, enorme. Eu acho que cada vez mais eu fico convencido, né, e ouvindo vocês falarem, ouvindo as outras pessoas que vêm aqui ao longo do nosso trabalho aqui enquanto Embratur, é de que o turismo brasileiro, que hoje é, né, alguns vão projetar ali 8% do PIB, tem ainda espaço para ser muito mais, do que isso. E a inovação e a tecnologia, elas estão nesse lugar de catalisação, né, me parece. Não é só o investimento tradicional de recurso. Eu acho que a gente tem que se debruçar cada vez mais sobre isso, sobre o aprimoramento de experiências dos usuários e também, claro, né, dos negócios pequenos ou grandes que trabalhem com essa área. É isso, né? Isso. Ponto fundamental, assim, acho que a tecnologia, ela te dá informação, ela te ajuda a monitorar, ela te permite tá ali na palma da mão, então acho que esse é o olhar, né? É pensar na experiência que você quer proporcionar. E um cuidado é que você não faz isso sozinho, né? A gente voltando aqui na multidisciplinaridade, acho que você precisa do conhecimento de quem está ali vivendo o dia a dia do turismo, você precisa do olhar de quem vai desenhar essas experiências, você precisa do cuidado da tecnologia funcionar, porque não adianta você fazer um investimento enorme e na hora que o cara precisa não conecta, não abre, dá bug. Então, assim, precisa olhar de forma holística para essa experiência. Assim, a gente tem um país que é muito potencial. A gente vai para fora, lindo, maravilhoso, a gente volta para as nossas cidades, para a nossa experiência, tem muita potência.
E o Brasil hoje, ele precisa dessas conexões e a tecnologia pode ser um acelerador, porque ela ajuda a gente a trabalhar, a orquestrar esse trabalho e essa força conjunta que às vezes você tem várias coisas legais, mas estão ali fragmentadas e isoladas. Se a gente consegue botar essa potência para trabalhar numa direção positiva para as cidades, positiva para o Brasil, acho que a gente pode, de fato, revolucionar essa experiência, né? Tem muita tecnologia disponível, muito espaço de experimentação e com uma velocidade que a gente nunca viu antes, né? A gente está num momento muito positivo. Então, acho que a provocação ela vai muito dessa direção. Eu entendo que a academia tem um papel muito legal, né? De ajudar, de ser um facilitador, de ser não só o detentor daquele conhecimento naquela área específica, mas de tentar ajudar a promover esses avanços e ser o espaço ali para discussões acontecerem, de ajudar a conectar com as pontas, de compartilhar esses conhecimentos. Então, é um papel aí muito legal, muito gratificante que a gente quer potencializar nessas conexões, né? Essa ideia ela é importantíssima, né? Eu tenho a tese de que a área que é conhecida, né, normalmente nas universidades como extensão deveria mudar de nome. Devia ser inovação, devia ir para um outro campo, né? Porque está muito diante das experiências de conexão da universidade com o todo, né? E eu acho que fico muito feliz em ver o Nasser e outros professores que passaram por aqui que ocupam esse lugar que não está na detenção de conhecimento, mas na mediação disso em como um instrumento, né, Marina? Que acho que tem muito a ver com a fala final que a gente precisa fazer aqui hoje. A responsa é toda tua, hein? Ah, meu Deus. Quem me brifou isso? Disso, né? Tá gravando eu acho ainda. que Ai, meu Deus. é como instrumentalizar isso para os pares que estão acionando essas tecnologias, essas iniciativas todas, né, agora. Eu acho que assim, a nossa principal, toda hora eu falo principal missão, né? Parece que a gente tem várias principais missões, mas é democratizar a tecnologia, entendeu? Acho que na hora que a gente tem uma tecnologia, só que ninguém sabe que ela existe, ela de nada serve. Acho que o Nasser falou um pouco disso. Então, assim, é democratizar. Hoje todo mundo tem um celular na mão, não tem jeito, entendeu? Então, assim, a gente procura desenvolver ferramentas, só que a gente tem que colocar essa ferramenta na mão das pessoas para melhorar, e de novo, né, para melhorar a experiência do turista. Então, assim, a gente quer democratizar a tecnologia, a gente quer atingir o turista estrangeiro, enfim, eu acho que e a gente quer, um jeito da gente fazer isso é fazer com que o pessoal da inovação enxergue o turismo como um campo vasto de atuação. Assim, ideias boas, a gente olha aqui, anda na feira, é maravilhoso, tem milhões de ideias boas. Em que eu posso adaptar a minha ideia ao turismo? Como é que eu posso... O turista vem aqui para usar a cidade, então tudo é turismo, entendeu? Então, como fazer disso um impacto positivo para a gente Exato. também, né? Porque muita gente também falou dessa frase que alguns falaram, é batido, mas é necessário bater de novo nela. Que o turismo é bom quando é bom para a sociedade, né? Isso, quando ele deixa algo aqui, quando ele traz um retorno que hoje, em isso. 2023, a gente fala é sustentável, que tem a ver com o social, que, claro, gera impacto econômico, tem que ter, mas que também dialogue com os preceitos urgentes do momento, da época que a gente vive, né? Isso. E a gente impactando e trazendo, melhorando a experiência do turista, a gente facilitando a vida dele, a gente vai cada vez trazer mais pessoas para cá e a gente movimenta a economia, a gente traz mais emprego, traz mais renda, que enfim, o objetivo, a gente quer um país melhor, né? Isso aumenta, melhora tudo. Se eu pudesse pegar um gancho para fazer uma provocação, assim, acho que o olhar também não é esperar aquele mega projeto, né? Não. É que às vezes são pequenas coisas que a gente experimenta que faz um impacto positivo enorme, né? É isso. Então, talvez tirar esse medo de entender que tecnologia é aquele projetão, às vezes adotar uma ferramenta que está ali pronta, você experimentar ela já vai melhorar o teu atendimento. Então, olhando muito para esse olhar desse ambiente de startups ao experimentar, né? Não perder o medo de, cara, testa pequeno, testa ali com 2, 3, Nasser. vê. Muita gente estava dando luz a isso, assim, às vezes o foco, a gente está tão afoito, focando no produto final, que não se deu conta de que no processo tem várias coisas, tem metodologia, tem produto que já está sendo gerado ali no caminho da coisa, né? Também. Tem que ser apropriado e tem que ser usado para transformar. É isso, a gente fala, eu acho que a inovação ela é muito incremental, né? Você faz, aí tá fazendo ali, dá para melhorar aqui, incrementa, dá para melhorar mais um pouquinho, a gente até brinca, né? O Facebook, a primeira página do Facebook era horrorosa. E foi melhorando, entendeu? E hoje, enfim. O legal é que não tem receita de bolo, assim, acho que o grande problema é você ficar na inércia de, não vou fazer, tem que preciso de tais coisas, tem que ser um projeto enorme e a coisa não sai do lugar, né? Eu acho que a provocação é essa. Se há uma pequena melhoria incremental que você quer testar uma ferramenta que existe,
vai lá, testa, avalia o risco de testar, testa com pouca gente. Se adotar uma mega plataforma que você acha que vai fazer sentido, vai lá e arrisca, testa, porque não pode ficar parado, porque a tecnologia ela tem uma coisa incrível, que quando as pessoas percebem ela, que ela entrega valor, cara, é que nem água, o vazamento é muito difícil de estancar. Então, se ela vem ali e as pessoas tiveram aquela experiência, aquilo funcionou, ela vai olhar pra você não tem isso não? É isso. Pô, aqui tá atrasado, né? Pera. É Vou brabo. contar uma história, é ridículo, né? Mas eu fui pra Madrid uma vez, e aí brasileiro, né, tem essa coisa do naquela época mais, há 5, 6 anos atrás, tinha o cartãozinho de chip, né, o de crédito, que a gente vê hoje nesses cartões de alimentação e tal. E eles já estavam tão habituados a usar o cartão de aproximação ali, que quando eu botei ele, não, é de chip, a pessoa teve uma dificuldade de entender que era um cartão de inserir e botar senha. Era uma coisa que parecia muito absurda já pra ela. É aquele e aí ele meme, falou, né? de chip? Que antigo, não? E eu fiquei assim com a cara, tipo, brasileiro do rolê, meio que me sentindo, não, mas... Igual os incas e os maias faziam, né? Não tem esse meme? Seu cartão é de chip, igual os incas e os maias usavam. E o negócio é assim, Agora a gente tem o direto. Pix pra não deixar assim É o tocar. Pix. Não, o Brasil tá no Pix, pô, fala sério. Gente, mas é isso, ó, no meio, já diria um meme, né? Era tudo mato, a gente vai lá, capina, faz do início, e o bom da inovação é isso, a gente pode começar as ideias do zero, é desafiador pra caramba, mas é muito satisfatório também, a depender do resultado que a gente chega. Mas assim, a jornada tem muito aprendizado, então É isso. acho que o olhar é esse, assim, às vezes a gente fica querendo a bala de prata e não é assim que a gente vê as coisas darem certo nesse ambiente de inovação. Ele é de experimentar, de aprender com os erros, de transformar as ideias no meio do caminho. Acho que é isso que a gente precisa, assim, o convite ao trade de, cara, vamos olhar para a inovação, porque se a gente ficar parado, outro país vai inovar, vamos perder o turista, pô, não vai ter a mesma experiência tão rica para fazer voltar, para fazer o mundo do boca a boca funcionar, né? Então, isso é muito importante. E para o ecossistema de inovação, cara, é olhar o potencial do Brasil para o turismo. Assim, eu acredito muito nos nossos potenciais, nossas vocações do nosso país, né? Então, olhando para a área sustentável, é uma vocação incrível. Olhando para o nosso setor financeiro despontando, você falou do exemplo aí, hoje em dia é referência mundial. Pô, olhando para o nosso setor de energia, uma energia renovável. Então, a gente tem muitas competências e o turismo está na minha lista aí do que diferencia o Brasil como Brasil. E a gente precisa trabalhar juntos, né? Olhar como é que a gente vai aplicar a tecnologia, como é que a gente vai transformar a experiência, porque isso vai dar bom para todo mundo, né? E deixando o convite mais uma vez aqui, super agradecendo a Embratur por olhar esse cuidado de entender que as universidades são um parceiro nessa jornada, que não é uma jornada nada trivial. Decisivos. E, cara, e entender que a gente está cada vez mais se preparando como as grandes universidades do mundo, de estar muito próxima, trabalhando com a indústria, entendendo que a gente tem muito conhecimento lá dentro, mas isso não resolve todos os problemas, a gente precisa se conectar, precisa trabalhar para vencer esses desafios, porque eles não são pequenos, mas são muito gratificantes quando a gente alcança resultados aí realmente impactantes. Nasser, por último, mas não menos importante, a galera tá te aplaudindo muito depois Tô da sua vendo, fala, sim. sabe? Tem que dar autógrafo lá fora. Queria que você falasse onde a gente encontra o ECOA, onde a gente encontra vocês, como a gente entra em contato, quem está nos assistindo, direto com vocês, como é que procuram? Pô, excelente. Primeiro, a gente é a PUC do Rio de Janeiro, né? Então, a PUC é uma universidade aberta, então, aquela coisa boa, né? Não precisa de faixinha para entrar, ela está aberta, tem uma série de palestras que acontecem. Então, às vezes as pessoas se desconectam, né? Ufa, me livrei da universidade, acabei, não volta, mas não entende que esse é um ambiente aberto, rico e que muito convidativo para que as pessoas voltem, ex-aluno ou quem não é ex-aluno. Então, um dos papéis que a gente tem trabalhado muito é posicionar a universidade no ecossistema. Então, bota lá no Google, ECOA. ECOA vem da ideia de ecoar, de chegar mais longe, de juntos a gente somar, estar aberto, reverberar mais. Então, o Instituto ele foi fundado com esse olhar. Então, procura no Google, você vai achar ECOA PUC Rio. Cara, uma série de conteúdos. Todo semestre, pegar aqui um exemplo, poderia dar um monte. Todo semestre a PUC promove um monte de aulas abertas, com pessoas sumidades, que muita gente não sabe que existe, nunca foi. Às vezes vê online, pode ir lá presencial para curtir, sentir aquela energia do campus. Então se conecta um pouco com esse ambiente, né? Leva os desafios. Pô, estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? Qual é o caminho tecnológico? Então procura a gente. Se me procurar Rafael Nasser também na internet, vai me achar. Mais fácil do que eu ficar soletrando. É bem tranquilo, procura a gente. E, cara, pensa na universidade como uma engrenagem nessa equação, né? Eu acho que os grandes países que estão na ponta, Startup Nation, referência, grandes universidades, eles estão fazendo nesse casamento, governo, universidade e, sem dúvida nenhuma, as grandes empresas trabalhando juntos, pensando nesses espaços. É isso que tem feito mover aí a sociedade de forma geral, com startups, com projetos inovadores, com mudanças sociais.
Então vale a pena. Se você pegar todos esses grandes eventos, eles tiveram algum pezinho de alguma forma na academia. Então por que não? Vamos valorizar o turismo no nosso país, vamos valorizar a universidade como parte dessa engrenagem de todo esse ecossistema de inovação. Então esse fica meu recado aí, sem dúvida nenhuma. E o agradecimento, né? Esse trabalho aí que está sendo maravilhoso. Obrigado a você. E Marina, por último, você tem a cola. Embratur Lab, quem quer saber das ações e o que está acontecendo, é onde que vê, onde que procura? embraturlab.com.br. E nas redes Nas sociais, redes sociais da @Embratur Brasil, tudo junto. Tá bom, gente? Fico por aqui. Se a Xuxa aparecer, eu prometo que eu volto, tá bom? Com o cachorrinho dela, claro, que é a atração à parte. Mas a gente se vê numa próxima. Obrigado aí a quem nos acompanhou até aqui. Essa semana foi uma semana intensa, reiterando aqui para vocês, né? Tem as lives do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e tudo que aconteceu na Rio Innovation Week está nas nossas redes sociais, vai estar nos podcasts da Embratur, podcasts.embratur.com.br. Valeu, um beijo e até já! Obrigada. Obrigado, pessoal. Prazer. Obrigada. Bom estar com vocês.